Que tempo tremendo nós temos vivido. E a cada domingo, quando eu vou me concentrar para estar aqui, eu fico pensando, e agora, sim? O que mais que o Senhor tem para compartilhar conosco? O que mais que o Senhor tem para nos entregar? Diante de tudo aquilo que nós já temos recebido da parte do Senhor. Nós temos falado e tratado que muitos falam em avivamento, mas talvez nós nem saibamos o que é avivamento. Nós estamos descobrindo, mas uma coisa eu sei, Deus tem avivado as nossas vidas neste lugar, amém? Nós temos recebido da parte do Senhor essa porção, esse renovo da parte do Senhor. E eu espero que nessa noite o Senhor visite a tua vida, porque nada adianta nós estarmos na fileira sentados e você simplesmente vir aqui cumprir um protocolo, um ato religioso. Então eu quero te dizer, você não vem nesse lugar aqui para cumprir a tua religião ou qualquer rito religioso na sua vida. Você veio aqui para que o Senhor toque a tua vida e você saia daqui com algo que você não veio, que você não chegou com esse algo, com essa alguma coisa, que Ele toque a tua vida de alguma forma, que você possa sair e dizer que valeu a pena eu estar na presença de Deus. Mas isso só é possível se Deus abrir os céus e visitar a tua vida nessa noite, amém? Então a minha oração, o meu desejo é que realmente você tenha nessa hora uma experiência com Deus, uma experiência profunda, uma experiência que o homem não pode promover. Nós não podemos fabricar um mover, nós não podemos fabricar aquilo que não pertence a nós, mas sim nós podemos, através das ferramentas que o Senhor colocou em nossas vidas, ativar vidas. E eu creio que essa noite é mais uma noite de ativação espiritual. Talvez muitos de nós estejamos passando por um momento de sono espiritual, um momento de distanciamento, mas chega um momento que Deus diz, olha, eu quero visitar essa vida, e aí você vai receber o fogo no seu coração. João Batista disse, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um após mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés, e esse vos batizará com Espírito Santo e fogo. E quem é o nome dele? Qual é o nome dele? Jesus. Jesus é quem batiza com Espírito Santo e fogo. E eu espero que nessa noite você seja batizado no Espírito Santo e com o fogo, porque o batismo no Espírito Santo não é um evento estático, isolado e único que aconteceu há 15 anos atrás. Não! O batismo é uma imersão, ou você está dentro do rio dele, ou você está fora. Então, a minha expectativa é que nessa noite você mergulhe novamente. Você mergulhe novamente. Gente, nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de apelo emocional. Pelo contrário, hoje a palavra tem tudo a ver com nós separarmos um pouco daquilo que é da carne e daquilo que é do espírito. Aquilo que é gerado e que alimenta a carne, ou é gerado através da carne e alimenta a carne, e aquilo que é gerado pelo Espírito e alimenta o Espírito. Então quando nós falamos em visitação do céu, quando nós falamos em avivamento, nós não estamos falando de algo que traz conforto à nossa carne, ou algo que traz conforto ao nosso corpo, à nossa carne, às nossas emoções. Estamos falando de algo que consolida o nosso espírito. Quem está entendendo isso? Amém. Eu quero ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 6. Se a minha Bíblia eletrônica funcionar, vai funcionar em nome de Jesus. A gente vê aqui desde o início do capítulo 6, que Jesus, no livro de João,
nós vemos que Jesus inicia aqui na narrativa que foi escrita por João, no capítulo 6, Jesus inicia fazendo um grande milagre. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus faz um grande milagre aqui, e esse milagre, ele trouxe uma fama enorme. As multidões já estavam com ele, ali em volta dos sinais e prodígios que ele estava fazendo, e em torno dos ensinos de Jesus. Aí, em determinado momento, faltou ali, o pessoal ficou com fome, não tinha o que comer, e teve uma conversação ali entre Filipe, Jesus, depois André, Jesus, e Jesus faz um grande milagre. Ele alimenta uma grande multidão, e a partir desse milagre que Jesus faz, a Bíblia diz que eles se fartaram, e eu quero ler isso com vocês. Eles se fartaram muito, eles comeram, e talvez naquela época, não sei se eles estavam exatamente acostumados a comer tanto. Aliás, quem já foi a Israel sabe que eles não comem tanto, mas ali diz que eles comeram tanto a ponto de se fartar. Então aquela multidão, naquela condição daquela época, experimentou um momento de grande abundância na sua vida, porque Jesus naquele momento multiplicou o pão e o peixe. E no versículo 26, Jesus começa a conversar com essa multidão, porque ele meio que se desencilia, não sei se essa é a palavra certa, ele meio que sai fora, né? Porque a multidão estava atrás dele, e ele meio que vai para o outro lado do barco, e o pessoal chega ali no mar da Galileia, aquilo como a Bíblia fala também, no mar de Tiberíades, né? Que é aquela região ali onde está o mar da Galileia, que fica na Galileia, as margens de Cafarnaum. Jesus tinha se desvencilhado deles e tinha ido para o outro lado junto com seus 12, mas a multidão e os outros discípulos, porque ele não tinha somente 12, ele tinha mais discípulos, começaram a procurar Jesus. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Precisamos falar com Jesus. Onde está Jesus? Será que hoje também, né? Tem muita gente que fala, né? Onde tu estás, Senhor? Onde está Jesus? Aqui eles também estavam nessa vibe. E aí, o que acontece? No 26, Jesus dá uma resposta. 6:26, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E no 27 ele dá uma instrução: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Então Jesus está dando uma instrução aqui: olha, vocês estão me procurando, não é por causa dos sinais que vocês viram, vocês estão me procurando porque vocês comeram pão em abundância e se fartaram. Mas ele também diz: ó, vocês devem trabalhar, não pela comida que perece, mas pela que subsiste pela vida eterna. E que comida é essa? Então tem uma comida que é natural, e nós vemos que ali, eu não vou ler todos os textos, porque senão vai ficar muito longa a palavra, e eu quero ser rápido, mas não menos profundo. Houve um debate entre eles, dizendo: olha, mas Moisés nos deu o pão que caiu do céu. E Jesus disse: olha, quem deu o pão do céu é o meu Pai, é o Deus Pai. Esse é quem dá o pão que vem do céu. E depois ele se autodenomina e diz: eu sou o pão que vem do céu. Se ele é o pão que veio do céu, esse pão tem o objetivo de trazer alimento em alguém. Adivinha quem é? Eu e você. Amém? Agora, Deus mandou um pão que veio do céu, que era o maná, era uma espécie de pão que caiu do céu. Mas esse maná
era para alimento do corpo físico. Mas Jesus agora, que também foi enviado pelo Pai, ele estava sendo enviado com alimento para o espírito do homem. E sabe o que ele diz quando perguntam a ele: mas o que é esse pão do céu? Ele diz: o pão do céu é a minha carne e o meu sangue. Então, vocês, para comerem esse pão do céu, vocês precisarão participar da minha carne e do meu sangue. Eles se escandalizaram. Como assim? Como é que nós vamos comer a carne desse homem? Eles levaram tudo literalmente. Mas Jesus está falando de algo espiritual. E aqui já mostra que há um déficit de entendimento das coisas que são naturais e das coisas que são espirituais. Jesus está dando um comando aqui, ó: vocês devem trabalhar não pelo pão que perece, mas o pão da terra. É claro que ele não está dizendo que nós não devemos trabalhar e comprar pão na padaria, não é isso. Mas ele está dizendo que o nosso foco de alimento não deve ser somente o pão terreno, mas sim nos alimentarmos dele. Tem um ditado antigo que diz que o homem é daquilo que ele se alimenta. Então aquilo que o homem come é aquilo que ele acaba se tornando, né? Se ele comer só besteira, ele vai ficar fraco. Se ele comer comida de verdade, ele vai ficar mais saudável, né? Então, o que acontece? Jesus está falando aqui algo que nós precisamos entender nessa noite. E essa noite, eu quero falar sobre o chamado que nós temos como cristãos na terra. Se ele fala, trabalhai, é sinal que tem um trabalho a ser feito. Esse trabalho não é o teu trabalho que você trabalha lá na sua empresa, no seu negócio, ou você é um autônomo, ou você é um prestador de serviço, enfim, independente que você seja. Esse trabalho é um trabalho que sim, ele vai estar junto com a tua atividade profissional, mas ele também precisa acontecer. E olha o que ele diz na continuação aqui, no 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Quem tem essa pergunta no coração hoje vai receber a resposta dele. O que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ponto. É somente crer? Sim, crer e trabalhar. É dessa forma. Simples, né? Mas é que nós muitas vezes só damos valor para coisas complexas e complicadas. Muitas vezes nós temos a tendência em querer complicar aquilo que é simples. Olha no 57 o que Jesus diz: assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também de mim se alimenta. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E a pergunta que eu te faço essa noite: do que você tem alimentado a sua vida? Se você tem se alimentado só por coisas da terra, é por isso que você vai viver. Se você tem se alimentado só de coisas que atendem a tua carne, e quando eu falo carne, não está falando somente do corpo físico. Quando falamos de carne, é corpo, as emoções e o teu intelecto. Se você tem se alimentado só das coisas terrenas, é somente disso que você vai usufruir. Você vai ter conforto para o seu corpo, e vai ter momentos, vai ter coisas que vão saciar as tuas emoções, ou talvez o teu intelecto. Mas ele está dizendo aqui: se você se alimenta de mim, por mim você viverá. Então o trabalho que nós temos na obra de Deus, e nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a tua chamada, sobre a nossa chamada. O trabalho que nós temos na obra de Deus
ele está diretamente proporcional ao quanto nos alimentamos dele. Se nós nos alimentarmos dele, por ele viveremos. Se alimentarmos das coisas que nós achamos legais na terra, é por essas que nós vamos correr. Por isso que nos dias de hoje nós temos tantas pessoas no meio da igreja, e não falo dessa em específico, mas de modo geral, a igreja brasileira, a igreja em todos os lugares, tantas pessoas que estão dentro da igreja, sentados nas cadeiras, por causa de pão e peixe, mas não entenderam ainda que é carne e sangue. Pão e peixe alimenta a carne, mas o que alimenta o espírito e faz você viver pela causa dele é carne e sangue. Esse é o alimento que vem do céu. E aí nós vemos que hoje estamos numa geração de consumidores de bênçãos. Pessoas que vão para a igreja quando elas querem uma bênção, elas não querem um abençoador, mas elas querem a bênção. E aí nós falamos em avivamento, e tem pessoas que querem o avivamento, mas não querem o avivador. Não se alimentam dele, mas querem os resultados. Querem ver a célula cheia, querem ver a igreja cheia, querem ver a conta bancária cheia, querem ver a sua família abençoada e próspera em todas as áreas. Mas qual alimento tem alimentado a minha vida? É por esse alimento que eu vivo. Esse alimento é que vai desatar o teu ministério. Esse alimento é que vai te dar um vigor, um fôlego, para onde você está, você ser luz, como o Rodrigão estava falando. Aliás, eu tive que trocar a mensagem, né? O Rodrigão pregou minha mensagem, Rodrigão. Brincadeira, essa foi de ontem, né? Daquilo que nós nos alimentamos, é daquilo que vivemos. Se dele nos alimentamos, por ele viveremos. Amém? Você está compreendendo isso, meu irmão? Então por que o ministério não rompe às vezes na vida de uma pessoa? Por que a pessoa não compreende a chamada? Eu estava lendo o livro do Bruno Erulo. Quem aqui comprou aquele livro? Não chegou ainda, né? Mas eu ganhei. Você vai ler depois essa história que eu vou te contar. Vou dar um spoiler aqui. Ele estava falando que ele era um crente domingueiro. A igreja é avivamento. Mas todo domingo ele ia, chegava na igreja, recebia o fogo de Deus, recebia a unção. Mas chegava segunda-feira, terça-feira, o livro diz que ele trabalhava com demolição. Sabe quando faz a demolição de um prédio, de uma casa? Ele trabalhava com isso. Não sei se dá para dizer que é construção, não é construção, é demolição mesmo, tá? Ele trabalhava com isso, demolição de casas, prédios antigos. Essa era a tarefa dele, dentro da construção civil, né? Ele fazia isso. Ele diz que ele era um cara que trabalhava e ele sentia que ele era um peixe fora d'água, porque ele trabalhava nesse negócio de segunda a sexta-feira. O curso que ele tinha na faculdade era teologia, mas ele trabalhava com demolição de casas e prédios. A formação dele era em teologia, e parece que ele era um peixe fora d'água e nada fazia sentido na vida dele. Até o dia que ele recebeu uma visitação do Espírito Santo como ele nunca tinha recebido antes. Sabe o que aconteceu depois disso? Ele continuou trabalhando com demolição de casas e prédios. Mas ele decidiu que lá dentro desse ambiente dele, ele seria luz. E aí nesse ambiente ele começou a evangelizar. Porque antes ele vivia pelo próximo salário.
pelo próximo contra-cheque. Mas agora não, agora ele tinha um ânimo novo. Ele lá dentro desse local onde ele trabalhava, ele era agora luz, e ele começava a brilhar, e ele ia animado a trabalhar. Então ele sabia que, mesmo trabalhando para demolir casas, ele assumiu um pastorado pessoal, e onde ele estava, a luz brilhava, e ele pregava para as pessoas se convertiam, e ele começou a ministrar, e as pessoas começaram a ser curadas, as pessoas começaram a ser transformadas. Ele era uma espécie de pastor que trabalhava com demolição de casas. Mudou o ambiente? Não. O que mudou? Ele mudou. O toque de Deus na vida dele, o fogo entrou no coração. Sabe aquele batismo de fogo? Entrou no coração, e na mesma atividade que ele já fazia, agora ele exercia uma chamada dentro daquele lugar. Muitas vezes nós associamos a chamada a um evento onde nós vamos parar tudo que a gente fazia, como Eliseu fez. Eliseu largou tudo. Pode ser que Deus faça isso com a tua vida, com certeza. A Bíblia diz que Eliseu estava ali com 12 juntas de bois, ou seja, ele não era um cara pobre, ele estava ali no negócio familiar, e ele estava guiando a 12ª junta, e vem Elias e joga o manto, a capa, sobre a vida de Eliseu. O que acontece? Na hora ele solta tudo, e Elias diz: tu entendeu o que eu fiz contigo? E ele entendeu. Deixa eu despedir do meu pai e da minha mãe. E ele foi lá se despedir, mas ele não fez só isso. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, sacrificou os bois, que era do trabalho dele, pegou todas aquelas madeiras do jugo, todas aquelas cangas, aqueles negócios, fez uma fogueira, e fez um baita churrasco, e celebrou com o povo. Ou seja, ele não tinha plano B. Quando nós recebemos um chamado em nossas vidas, nós desistimos de qualquer plano B. Ah, pastor, mas então eu recebi o chamado, eu tenho que sair do meu emprego? Não. O plano B é você voltar ao que você era antes. Tem gente que tem medo de se assumir cristão, porque talvez isso possa não ser bom para os negócios. Vocês já viram isso? Ah, mas se eu me assumir na internet que eu sou um crente, isso vai pegar mal, porque eu tenho um alto cargo numa empresa. Querido, se você tem um alto cargo, foi Deus que te botou lá, para você ser luz nesse lugar. Não é para você sair de lá, mas é lá que você vai começar a influenciar pessoas para o reino. Isso é avivamento. Isso é alguém que está se alimentando dele. Se você se alimenta dele, por ele você viverá. Então Eliseu, que representa bem essa história para nós, ele sacrificou qualquer plano B, ele estava disposto a fazer sacrifício para atender o chamado. Eu vou repetir: Eliseu estava disposto a sacrificar para atender a sua chamada. Existe uma teoria na estatística que é a teoria do retorno à média, em tudo isso na vida. Quem já fez dieta aqui? Você comia errado, né? E aí um dia alguém falou para você: come certo. Aí você fez certinho no primeiro dia, no segundo já, né? No terceiro deu uma resbalada. Quando viu, você está fazendo exatamente igual como era antes. É assim ou não é? Por quê? Porque é a lei universal de retorno à média. É o que a média das pessoas fazem. A maioria das pessoas fazem. Nós acabamos muitas vezes replicando também. Então, para conseguir perder aqueles quilinhos indesejados, tem que sacrificar o chocolate, não é? Tem que sacrificar a pizza, o churrasco, tem que sacrificar o negrinho, né? As coisas, né? Aquelas... misericórdia, né? Aí, mas se você não tiver muito decidido e decidido a sacrificar, você volta para a média do que você era antes. É ou não é? Isso é para tudo.
Na bolsa de valores é assim também. Tem uma média móvel. E se um ativo está acima da média, está caro. Se ele está abaixo, está barato. Por quê? Porque a média diz que existe um preço médio. Na época da pandemia, tinha uma média móvel. E se os infectados eram acima da média, está crescendo a pandemia. Se estava abaixo da média, está diminuindo a pandemia. É assim ou não é? Nós temos a tendência sempre a ficar na média, porque a média é a nossa zona de conforto. Agora, se você receber um chamado da parte do Senhor, e você não decidir fazer sacrifícios para sair da média, você vai ficar sempre na média. Pastor, Deus me falou quando eu era criança, a profetisa falou que eu ia ir para as nações, que Deus ia usar minha vida, eu recebi uma palavra profética. Beleza, tudo isso é muito lindo, mas se você não fizer um esforço pessoal, um sacrifício pessoal, para se alimentar daquilo que é correto, que é carne e sangue, você vai viver uma vida média, ainda que a profetisa tenha falado. Tem gente que confunde profecia com previsão do futuro. Profecia não é bola de cristal, meu irmão. Profecia é um decreto profético que Deus pode estar falando e predizendo, sim. Mas se você não velar a profecia como a Bíblia diz, ou seja, sair da média e andar na direção daquilo que é a palavra que foi entregue na tua vida, você vai continuar sendo a média. Em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Aquilo que você decidir atender de chamado na sua vida, você vai precisar fazer um esforço fora da média. Você vai ter que sacrificar. Sacrificar tempo, se alimentar da coisa certa, sacrificar aquelas coisas que atendem a tua alma, mas te tira do propósito. Sim, vai ter sacrifício. Jesus nunca disse o contrário. E uma outra questão que eu quero falar aqui também, é que além de sacrificar momentos, situações que agradam a tua alma, você também vai ter que sacrificar o seu orgulho. Quando nós recebemos um chamado da parte de Deus, nós temos que sacrificar o orgulho. A humildade é pré-requisito para você ser alguma coisa no reino de Deus. Eu vou repetir. A humildade é pré-requisito. Deus não se comove com os teus dons, meu irmão, nem com os teus talentos. Mas a humildade, a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele o exaltará. Uma vez eu estava conversando com o Ademar de Campos e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, a questão do crente não é crente humilde, mas é humilhado. Porque humilde é aquele que não tem assim muita ostentação, né? Não tem. Mas humilhado é aquele que bota a cara no pó e diz assim: Deus, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. É como Moisés disse: se Tu não fores conosco, eu não sairei desse lugar. Eu preciso que Tu vá comigo. Eu dependo da Tua presença. Eu dependo de Ti. Eu dependo do Teu alimento. Sabe o que eu vejo hoje? Muitas pessoas insatisfeitas do tempo atual. Mas na verdade, essas pessoas insatisfeitas, elas só estão insatisfeitas, não é porque elas estão se alimentando de carne e sangue e ficaram insatisfeitas com Jesus. Não, os insatisfeitos que eu vejo hoje são aqueles que estão atrás de pão e peixe. Estão procurando algo que nutra a sua própria carne.
Por isso eu espero que um culto como esse, uma palavra como essa, te devolva ao propósito. Porque as nossas necessidades podem nos sequestrar do propósito. Vou repetir, as nossas necessidades podem nos sequestrar do propósito. Assim como Eva teve a sua mente sequestrada. Mas havia uma necessidade nela. Ela olhou para aquela árvore e disse: olha, parece boa para se comer, desejável aos olhos, e ainda vai me dar conhecimento. Uau, maravilha de árvore, vou comer. Não foi só a conversa do diabo, não foi só a conversa da serpente. Havia uma demanda interior que a levou a entrar na direção do alimento terreno. Do que você tem se alimentado? É por isso que você vive. Por esta causa você vive. Se você se alimenta dele, por ele você viverá. E eu vou te dizer, as coisas são boas do mundo, sim, mas muitas delas vão perder sentido na tua vida. Porque valerá mais você estar na presença dele, qualquer outro lugar que venha nutrir a tua alma. Amém, queridos? Uma vez perguntaram para um maestro muito famoso: qual é o instrumento da orquestra mais difícil de se tocar? Quem sabe essa? E o maestro muito sábio respondeu, não pela habilidade, mas pela atitude: é o segundo violino, o terceiro violino. Por quê? Porque está assim de gente querendo ser o destaque. Mas se não tiver o restante, a atitude de humildade do restante, a harmonia da orquestra não acontece. Então, tem muita gente que não rompe no ministério porque não encontrou o seu lugar de destaque. Agora o texto diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo, no tempo dele, ele vai te exaltar. Amém? Se há algum destaque para a tua vida, é melhor que ele o faça. Mas isso é bíblico? Sim. Quando Deus chega para Abraão, ele diz: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te enviarei, que eu te mostrarei. De ti eu vou fazer uma grande nação. E ele diz para Abraão: ó Abraão, eu vou engrandecer teu nome, mas é no tempo dele. Abraão saiu dali com um nome grande? Claro que não. Deus precisou tratar o caráter dele também. Então, tem muita gente que paralisa no ministério porque não encontrou lugar de destaque. Alguém já viu isso? Eu já vi. Só eu? Tem mais alguém? Olha, eu preciso ser a bolachinha mais recheada do pacote, senão eu não quero. Eu preciso ser o primeiro violino, preciso ser o solista, porque senão eu não quero. Se é só para ficar lá tocando, sei lá, a trompa, né? Que fala e pro resto da vida, esse eu não quero. Eu quero ser o que faz aquelas piruetas. Quem se alimenta dele, vive por ele. Ah, no ministério eu só quero se eu for 12, se eu for pastor, se eu for líder. Senão não quero. Senão não quero. Não quero. Se eu não estiver brilhando, eu não quero nada nesse negócio aí. Quem se alimenta dele, viverá por ele. Não importa a função. Não importa a função. Para aquele que deseja trabalhar por aquilo que é eterno, sempre terá uma tarefa à mão. Que seja juntar um papel no chão, Deus vai te usar para deixar a igreja mais limpa. Não interessa o que. Agora, quando nós estamos buscando nutrir a nossa carne, aí algumas funções ou posições do corpo, a gente acha, não, essa é muito humilde para mim.
eu gostaria de ser pescoço ou cabeça, mas o pastor ou o líder está querendo que eu seja braço, ou está querendo que eu seja joelho. Aí eu vou ficar com cara de joelho. O que impede o romper de Deus na tua vida? Humildade, revelação, ou você está se alimentando da comida errada? Quando Jesus começou a falar esse discurso duro, que eu estou reproduzindo aqui, tá bom? Esse discurso duro não é meu, é de Jesus, Ele que falou, e eu estou tentando reproduzir aqui para vocês. Muitos discípulos se retiraram. No 66, diz assim, 6,66 em João: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eu quero dizer para ti uma coisa, meu irmão, naquela época já acontecia isso. Quando alguém dá a real, muitos dizem: pastor, esse discurso é muito duro, é muito pesado. Eu só queria ser o expoente. Muitos abandonaram e já não andavam com ele. 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Porque outros discípulos já tinham caído fora. Agora pergunto para os 12: vocês querem ir embora também? Não estou perguntando para os meus, tá? Então, Jesus está perguntando para os dele, que é conversa específica. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E aqui está a chave. Para quem? Para quem você trabalha? Para quem você se rende? Para quem você decide sair da média? Para quem você sacrifica? Para quem você abdica de alguns prazeres e decide viver a vontade desse alguém? Para quem? Para mim mesmo ou para ele? Note que Pedro aqui diz assim, para quem iremos, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Olha como a cabeça de Pedro, embora teologicamente está correto, mas olha como a cabeça de Pedro encontrava um benefício. Eu farei para ele, ou por ti, Jesus, porque há um benefício, que há um ganho para que eu faça. O verdadeiro amor é aquele que entrega, não é aquele que faz troca, faz permuta. O verdadeiro amor é aquele que não espera nada em troca. Ele não pensa em si mesmo, diz assim: é para ti, Senhor, porque eu te amo. Talvez essa seria a resposta mais adequada. Eu te amo, por isso eu quero estar contigo. Por isso eu não vou sair correndo, porque eu te amo, eu quero estar contigo. Mas Pedro, dentro da sua conclusão: para quem eu vou? Ou para quem iremos? Se somente tu tens algo a nos dar. Para quem iremos? Se somente o Senhor tem uma bênção para me dar, tem um milagre para me dar. Para quem eu irei? Se somente o Senhor pode resolver meu casamento. Para quem eu irei? Se somente o Senhor pode dar um jeito aqui na situação de dívida. Para quem eu irei? Esses são os consumidores da bênção. Eles estão no lugar certo, falando com a pessoa certa,
Só a motivação que está errada. Só o motivo está errado. Eu te pergunto nessa noite, qual é o teu motivo? Tudo que você tem feito na sua vida, tudo que você tem semeado, plantado, tudo que você tem trabalhado, é para quem? É para agradar a tua carne? É para você desenvolver o seu talento? É para você ter uma posição? É para quem? Para quem iremos? Para quem trabalhamos? O Senhor te chama nessa noite a experimentar o alimento do céu, o pão do céu. Que pão é esse? Jesus explicou: é carne e sangue. Carne e sangue só são possíveis com sacrifício. Para fazer o pão da terra não precisa de sacrifício, mas carne e sangue é somente com o sacrifício. Daquilo que você se alimenta, é por ele que você viverá. De quem você se alimenta, por ele você viverá. A chamada para a tua vida nessa noite é para que você tome uma decisão. Uma decisão que não é egoísta, mas é justa. Eu não quero só avivamento, eu quero avivador. Eu não quero só alimento, eu quero Ele na minha vida. Eu não quero somente um culto, eu quero a presença. Eu não quero somente ir para o céu, eu quero trazer o céu na terra. As palavras de vida eterna, elas são para o tempo de hoje. A partir do momento que o nosso espírito é regenerado, quando recebemos Jesus, nós já entramos numa perspectiva de salvação. Você é eterno, meu irmão. A palavra já é de vida eterna. Agora, para quem são os teus dias? Para quem é o teu tempo? Para quem é o teu alimento? Para quem é a tua vida? Para quem é a tua chamada? Para quem são os teus talentos? Para quem são os teus dons? Para quem? Para quem? Se for para Ele, dê um forte aplauso ao Messias.